Essa seleção brasileira de 2026 conseguiu ser pior que a Argentina de 18? A Argentina de 2018 ficou marcada como um dos maiores fracassos da história recente do futebol. Um elenco estrelado, um treinador completamente perdido, jogadores brigando entre si e uma eliminação precoce na Copa do Mundo. Durante muito tempo, eu achei que seria impossível outra seleção grande transmitir uma sensação tão ruim. Mas depois de achar o Brasil na Copa de 26, eu comecei a mudar de ideia. E antes de continuar, eu preciso fazer um aviso importante. Eu não estou comparando com a seleção do Tite. Até porque a própria seleção do Tite meteu 3-0 na Argentina no Mineirão. A equipe do Tite foi muito mais organizada. A comparação já termina por aí. Minha comparação é exclusivamente com a seleção brasileira que disputou a Copa de 26. E quando você começa a analisar alguns pontos, a comparação deixa de parecer tão absurda. O primeiro deles é o desperdício de talento. A Argentina tinha Messi, Di Maria, Dybala, Agüero, Higuaín, por aí vai. O Brasil, Vinícius Júnior, Rafinha, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e diversos jogadores atuando na elite do futebol europeu. Nenhuma das duas seleções sofria por falta de qualidade. O problema era outro. Quando esses jogadores colocavam a camisa da seleção, o futebol simplesmente desaparecia. Você assistia aos jogos e ficava com a sensação de que aquele não era o mesmo atleta que brilhava toda semana pelo clube. Isso não acontecia com um ou dois jogadores, era praticamente uma característica da equipe inteira. Exemplo da Argentina. Você tinha um Dybala na Juventus que, para muitas pessoas, era um dos postulantes à bola de ouro quando Messi e Cristiano Ronaldo parar naquela oportunidade. E também você tinha o Gonçalo Higuaín, que por mais que tinha feito uma Copa de 2014 tendo saído como pipoqueiro, ele sempre mostrou qualidade técnica pelos clubes onde ele passou. Na Juventus e no Napoli, em alguns períodos da passagem dele por esses clubes, você conseguia enxergar ali um atacante que tinha bastante técnica, não de drible, mas um bom pivô, um bom cabeceio, uma boa finalização e por aí vai. Mas na Argentina isso simplesmente não acontecia. E claro, também você tinha Sérgio Agüero, que era um atacante que naquela oportunidade era o maior jogador da história do Manchester City, tendo conquistado campeonatos ingleses de forma excelente. O segundo ponto era a falta de uma liderança técnica. O Messi carregou a Argentina praticamente sozinho nas eliminatórias. Se não fosse o hat-trick dele contra o Equador, talvez aquela seleção nem tivesse ido para a Copa. Mas no Mundial ele parecia sentir um peso enorme. Toda a responsabilidade caía sobre ele. Era como se todo o ataque argentino dependesse de uma jogada do Messi. E isso nunca é saudável para uma seleção. No Brasil aconteceu algo parecido. Durante todo o ciclo até a Copa de 26, existia a expectativa de que Vinícius Júnior já assumisse esse papel. Em alguns jogos ele apareceu, mas nunca de maneira consistente. Faltou aquele jogador capaz de controlar partidas importantes, chamar a responsabilidade e fazer a equipe crescer nos momentos difíceis. E quando seu principal talento ainda não consegue exercer essa liderança de forma constante, todo o time perde a confiança. Voltando no caso da Argentina, todo mundo lembra daquela foto do Messi, daquele lance do Messi no Nacional, coçando a cabeça completamente desesperado com o Cabadeiro no gol, Zabaleta, Fázio. Dá pra ver na cara dele que ele tava desesperado de estar ali. Mas existe um terceiro ponto que, para mim, é ainda mais grave: a identidade. Todo mundo lembra da Argentina como uma seleção perdida. Ninguém entendia exatamente qual era a ideia do Sampaoli. Cada jogo parecia um time diferente. No Brasil de 2026, a sensação era parecida. Não porque existisse um elenco rachado como na Argentina, mas porque parecia faltar um projeto. Você assistia ao Brasil e fazia uma pergunta simples: como que esse time quer jogar? Ele quer ter a bola? Quer pressionar? Quer contra-atacar? Quer fazer chuveirinho? E você não tinha resposta nenhuma. Parecia um time que ainda procurava sua identidade justamente durante uma Copa do Mundo. E isso é um problema enorme. Outro ponto que aproxima essas duas seleções é a relação com o torcedor. A Argentina de 2018 já não empolgava seu povo. Existia uma enorme distância entre torcida e seleção. No Brasil aconteceu algo parecido. A seleção brasileira deixou de ser aquela equipe que parava o país. Hoje, existe muito mais desconfiança do que expectativa.
E quando a torcida deixa de acreditar, a pressão sobre os jogadores aumenta ainda mais. Vamos recordar um pouquinho. No caso da Argentina, aconteceu cerca de um ano antes da Copa, aquele jogo fatídico contra o Brasil no Mineirão, que a Argentina tomou 3-0, olé e tudo, com atuação gigantesca de Neymar e Coutinho. A seleção brasileira ela tomou uma carimbada igual em 2025, com aquele 4-1 contra a Argentina pelas eliminatórias, onde a Argentina estava sem o Messi, e naquela oportunidade a Argentina carimbou nossos dois talentos da geração para a Copa, que é Rafinha e Vinícius Júnior. Devemos lembrar também que naquela oportunidade Rodrigo ainda estava apto para atuar pela seleção. Agora vem uma comparação muito interessante entre as duas seleções. A forma como elas foram eliminadas. A Argentina enfrentou a França, que seria campeã do mundo, perdeu por 4-3, mas brigou até o último minuto, saiu atrás, buscou empate, tentou reagir, fez a França sofrer. Mesmo completamente desorganizada, mostrou personalidade, mostrou competitividade e orgulho. Já o Brasil contra a Noruega passou uma sensação completamente diferente. Não foi apenas uma derrota, foi a maneira como ela aconteceu. Claramente você conseguia ver o Brasil sentindo o jogo. Os jogadores não conseguiam pressionar, não conseguiam sequer ganhar a segunda bola do Haaland. Tudo bem. É normal você perder lances de cabeça contra o Haaland na hora dele escorar para fazer pivô pros meias da Noruega. Mas agora você não conseguir ganhar nem a segunda bola, aí já começa a ficar inaceitável. Porque talento nessa geração tem. O que ela ainda não encontrou foi uma identidade capaz de transformar esse talento em uma equipe que represente o peso da nossa camisa. E eu quero saber a opinião de vocês. Essa comparação faz sentido ou eu exagerei? Lembrando, se você assistiu o vídeo até o final, deixa o like, por favor. E, se possível, comente também, tá? Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. E um grande abraço.